Meu casamento acabou. Quando o meu esposo, no mês de janeiro, ele saiu de casa pela primeira vez, a minha ficha caiu que o meu casamento ali estava acabando. A situação ficava cada vez mais complicada, cada vez mais difícil. E eu, com minhas próprias forças, tentava salvar meu casamento. Quando ele saiu de casa, ele foi morar numa casa onde a gente alugava essa casa 3 quadras da nossa casa aqui, próximo ao nosso apartamento. Então ele foi para lá, mas ele não ficou muito tempo lá. Esse período que ele foi para essa casa, e lembrando que essa casa ela era dividida, a gente alugava ela para nós dois trabalhar, ele ficava em uma parte e eu em outra parte. Então, quando ele foi para essa casa, eu fiquei mais de uma semana sem ir lá. E nesse período, foi o período em que eu me isolei aqui dentro de casa. Eu não saía, como eu falei, eu não comia, não tinha vontade de fazer nada. Ele vinha, fazia compra, trazia, deixava lá na cozinha e eu trancada no quarto. Não tinha forças para sair do quarto. Enquanto isso, ele começou a viver a vida de solteiro, a sair, e era justamente para isso que ele queria ir embora de casa, né? Para poder ser feliz. Foi essa frase que ele falou, que tinha direito de ser feliz e que comigo ele não era mais feliz, né? Então ele estava totalmente confuso e foi nesse período também que eu comecei a investigar e tentar descobrir quem era a pessoa que meu marido estava envolvido. E eu falo que aí foi um erro, que a pessoa que sai de casa, ele fica totalmente cego, mas a gente que fica também fica cega. Hoje eu olho para trás e vejo que eu não tinha necessidade de perder tempo investigando a vida dessa pessoa, né? Mas eu fui tentar procurar nas redes sociais, né? E eu achei quem era a pessoa. Era uma mulher muito bonita mesmo. E o meu marido estava totalmente envolvido por essa mulher. Então ele ficou nessa casa lá mais de uma semana, depois ele voltou e ele ficava nessa. Ele ia, ele voltava, e no período que ele estava aqui em casa, no máximo um dia estava tudo bem, e se demorasse um dia era muito tempo, porque era questão dele chegar de manhã, falar que não queria perder a família dele. Ele falava muito isso, que não queria perder a gente, que queria ficar em casa. Mas o celular dele começava a chegar mensagem. Gente, era muita mensagem. Essa mulher mandava muita, uma atrás da outra. Ela perturbava muito através do celular. E teve um tempo, né, que ele aqui em casa, entre janeiro até mês de maio, ele ficou nessa. Ele ficava lá na casa quando ele queria ter a liberdade dele, depois ele voltava para cá. Mas quando ele voltava para cá era terrível, não tinha paz, porque ele saía, chegava a hora que queria, inventava muitas mentiras, que ia encontrar cliente, que ia trabalhar. Às vezes a gente combinava de ir no mercado e eu percebi que os horários que ele saía para encontrar essa mulher, horário de almoço, ela trabalhava no centro, e ele geralmente dava um jeito de fugir esse horário para encontrar com ela. Ele começou a colocar roupas dentro do porta-mala do carro para poder, lá no trabalho dele, tomar banho, sair e encontrar com ela. E virou aquela mentiraiada. E eu ali envolvida no meio daquilo de tudo, eu não conseguia sair. Até que chegou um dia e que a gente estava lá no trabalho, então eu ficava o dia inteiro no trabalho lá, né? Fazia almoço lá, e nesse dia eu estava lavando as toalhas do salão na área lá da casa.
Quando eu passei na sala, ele tinha acabado de almoçar, todo mundo tinha almoçado, ele estava deitado no chão, descansando para voltar a trabalhar. Quando eu passei da sala para ir lá fora estender as toalhas, eu percebi no celular dele que estava escrito amor. E eu fui questionar ele, e ele naquele dia levantou imediatamente, saiu, e mais uma vez a gente discutiu novamente. A gente discutia por coisas tão desnecessárias, que hoje eu vejo que era tão desnecessária, porque aquela discussão, um exemplo, a gente estava discutindo porque eu descobri que o meu nome no celular dele estava pelo meu nome mesmo, e que agora quem ele chamava de amor era aquela mulher. E ela mandando fotos para ele, eu cheguei a ver, ela estava mandando fotos para ele. E sempre que ele estava assim, distante com o celular na mão, meu marido não soltava mais o celular, era o tempo todo no celular, o tempo todo. Porque ela mandava mensagem o tempo todo, ela conversava com ele o tempo todo. E aí, a atenção dele se voltava totalmente para ela. Naquele dia eu não aguentava, eu achava que se eu fizesse certas coisas que eu comecei a fazer, eu ia conseguir contornar a situação, chamar a atenção dele para nós novamente, mas nada que eu fazia conseguia o objetivo de trazer meu marido de volta. Então, aquele dia a briga nossa foi muito feia, e eu peguei as minhas coisas, comecei a juntar as minhas coisas lá da casa e trouxe o que eu pude trazer. Eu lembro que eu pedi a chave do carro para me trazer as coisas no carro, ele não deixou. E lembrando, irmãos, que eu e meu marido, a gente trabalhou muito para poder conseguir aquilo que a gente estava conseguindo, porque a gente estava bem financeiramente já, era um ajudando o outro, a gente trabalhou bastante. Quando a gente casou, a gente não tinha nada, e o meu marido tinha acabado de trocar de carro. Eu fiz consórcio, pagava um consórcio, ele pagava outro consórcio, e juntos ali a gente tinha conseguido trocar de carro. A gente estava com um carro novo na época, e isso também deslumbrou o meu marido e chamou a atenção também dessa mulher. Meu marido ganhava muito bem na época. A gente estava bem financeiramente, né? E ele não deixava eu pegar o carro. Então eu peguei um carrinho daqueles carrinhos de feira, comecei a juntar as minhas coisas e comecei a trazer para o meu apartamento, que eu pude trazer. As coisas pequenas que eu via que dava para mim trabalhar, então eu peguei as minhas coisas lá que eu via que eu conseguia trazer. Algumas outras coisas ele trouxe para mim, e eu montei o meu salão aqui no quarto das meninas. Desocupei o quarto das meninas e montei o meu salão aqui. Só que os meus atendimentos não era mais o mesmo, eu não conseguia atender mais a quantidade de clientes que eu atendia, eu não tinha saúde mental mais. Às vezes a cliente marcava, eu não queria conversar com a cliente, eu não tinha disposição para atender, então eu desmarcava, e tudo isso foi prejudicando a minha vida profissional também, porque eu não tinha mais cabeça para trabalhar, né? Então naquele dia eu saí, era tudo que ele queria, era que eu saísse mesmo, porque ele falava que ia sair, não saía, né? E o meu erro também foi isso, foi agir no impulso, foi agir dessa forma. Hoje eu consigo enxergar onde eu errei. Naquela época eu não conseguia, né? Eu fazia tudo isso para poder chamar atenção, mas nada que eu fazia conseguia chamar atenção. E ele veio à noite, né? Voltou de novo à noite para casa. E eu lembro também que eu deixei uma mala pronta. As nossas brigas eram terríveis, não tinha mais paz. Então eu cheguei a um ponto Então eu deixei essa mala pronta, né? Escondida dele. E quando foi durante essa noite que ele chegou em casa, na minha cabeça eu já tinha tudo planejado, né? Nesse dia ele chegou, eu tinha feito janta, ele foi ali para a portaria do condomínio, ficou lá sentado com o celular na mão, porque como eu falei, era o tempo todo conversando com ela. Então, quando ele não queria ficar aqui dentro de casa,
ele ia lá para a portaria. Eu terminei de fazer a janta, fui chamar ele gritou comigo na frente de um vizinho nosso que estava lá e falou que se ele quisesse comer, ele já tinha vindo para dentro de casa, se ele não tinha vindo ainda, porque ele não queria comer, que era para me sair de perto dele. E ali, a minha intenção, quando eu arrumei essa mala com minhas coisas, com algumas coisas das meninas, era justamente tentar fugir, sair para onde, irmãos? Eu não sei dizer para onde, mas eu achava que se eu saísse, eu ia para algum lugar bem longe, eu ia fugir do problema. Eu não sei nem o que passou na minha cabeça naquele dia, mas aquele dia eu surtei. Foi o momento que eu falo assim que eu surtei, que eu não estava em mim quando eu comecei a planejar aquilo. Então eu pensei, falei para mim mesma, ele vai vir jantar, vai tomar banho, e o sono do meu marido era muito pesado. Então ele fez isso, entrou, tomou banho, jantou e assistiu um pouquinho de televisão e veio para o quarto dormir. Eu pedi para minha filha de 13 anos já ir para o quarto, na época ela tinha 13 anos, ir para o quarto não, ir para o carro. Ela foi, deitou lá no carro e quando deu 1h da manhã desta noite, estava chovendo, eu vi que meu marido estava dormindo, eu fechei a porta do quarto, peguei as duas meninas pequenas, coloquei na cadeirinha no carro, coloquei as coisas no carro. Enquanto ele tomava banho, quando ele entrou para jantar, eu já tinha posto todas as malas no carro. E nesse dia era mais ou menos 2h da manhã, quando eu saí, peguei a estrada sem rumo, sem destino, e ali eu, debaixo de chuva, com as meninas dentro do carro, sem saber para onde ir, eu saí sem destino. Até que depois de andar muito, eu parei numa cidadezinha e fiquei ali numa pracinha onde tinha banheiro, tinha água encanada, né? E fiquei ali sem rumo, sem saber o que fazer da vida. Fiquei ali o dia inteiro e ele ligava e ele mandava mensagem, e ele ficou desesperado. Só que isso só piorou a minha situação, porque ele ficou muito chateado pela a atitude que eu fiz, né? E eu não tinha para onde ir, irmãos. Eu não tinha para onde ir, eu nem sei por que eu agi daquela forma. Foi o desespero mesmo, né, que fez eu agir dessa forma e fazer tudo isso que eu fiz. Mas quando foi de tardinha, eu vi que não tinha para onde eu ir, eu voltei para casa. Era quase 11h da noite quando eu cheguei em casa novamente. E quando foi no outro dia, esse homem estava totalmente endemoniado. Porque no período que eu saí, ele arrumou todas as coisas dele e colocou na carretinha que ficava estacionada aqui na garagem. E no outro dia de manhã, eu tinha consulta no médico e ele me levou para consulta. E quando eu desci do carro, eu perguntei se ele ia me buscar. E ele falou assim, claro que não, porque era horário deu quase o mesmo horário dele sair, né, para encontrar com a mulher, que ele almoçava com ela. Então ele disse que não ia e que eu perguntei para ele o motivo que ele não ia, e ele virou para mim, até a voz dele era outra voz, e ele falou assim para mim, você não viu nada ainda. E naquele dia eu vim embora. Quando eu cheguei em casa, que eu percebi que não tinha nada dele. Ele tinha recolhido tudo e tinha ido embora para casa. E disse que não voltaria mais aqui para casa. E realmente, depois disso, ele não voltou e aí ele se perdeu totalmente com essa mulher. Era festa, era bagunça, era muita bebida. Ele começou a trazer ela para casa, aonde a gente estava junto com minhas coisas, tudo lá. Muitas coisas minhas ela jogou fora. E os vizinhos falavam, tá assando carne, tá fazendo festa, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. As notícias chegavam até mim. Então foi quando eu decidi sair do setor, porque eu me sentia muito envergonhada de continuar aqui no setor. A gente, como eu falei, a gente era líderes de casal aqui da igreja, e para mim a impressão que eu tinha era que quando eu saía na rua, que eu quase não saía, mas quando eu saía, todas as pessoas estavam olhando para mim, apontando o dedo para mim e me mostrando, porque ele começou a desfilar com essa mulher aqui no bairro, e eu não suportando isso.
eu juntei poucas coisas minhas e comecei a planejar sair daqui do setor.